Bill Raio Beta é um personagem da Marvel Comics, alienígena da raça dos Corbinitas, e foi digno o suficiente para levantar o Mjolnir. Ele foi criado por Walter Simonson em 1983 e fez sua primeira aparição na edição 337 da revista The Mighty Thor. Ele foi modificado geneticamente com o intuito de receber poderes para que pudesse proteger a sua raça. Durante a fuga de seu planeta, que for atacado por Surtur, ele cruza seu caminho com Thor, e durante uma luta entre esses dois, ele consegue empunhar o Mjolnir, ganhando os mesmos poderes divinos que o Deus do Trovão. Odin, pai de Thor, decidiu que os dois deveriam travar uma luta entre eles para que o vencedor pudesse reivindicar a posse do Mjolnir. E adivinhe, Bill ganhou a luta. Mesmo assim, ele não se sentiu confortável em empunhar o martelo, e Odin decidiu criar então um martelo mágico novo para ele chamado Stormbreaker, ou Rompe-Tormentas, que deu a ele poderes semelhantes aos de Thor. E a partir de então os dois se tornaram aliados. Bill Raio Beta é muito forte, quase invulnerável e praticamente imortal, e consegue sobreviver no espaço sem problemas. E graças ao poder do martelo ele pode voar, controlar relâmpagos e tempestades e abrir portais dimensionais. Uma de suas últimas aparições foi na animação Planeta Hulk, que foi lançada em 2010 nos Estados Unidos. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Querendo e Colecionando. Depois desta introdução aí, falando um pouco mais sobre o nosso personagem de hoje, o Bill Raio Beta, vou mostrar para vocês aqui qual vai ser o boneco que eu vou utilizar para fazer essa customização. Pois é, então é esse boneco do Homem-Formiga. Eu gostei da estrutura dele, talvez eu tenha que alargar um pouco mais esse tronco aqui, porque ele tá meio franzino aqui. Mas eu gostei, eu acho que vai ficar legal, né? Ele tem os braços bem fortes, bem definidos, as pernas também. Então, gostei da estrutura dele, né? Quanto à cabeça, tirando esse capacete aqui, olha o tamanhico dessa cabeça. Óbvio que eu não vou conseguir usar, né? Não vai dar. Então eu achei aqui uma cabeça de um outro Capitão América que eu não usei, numa customização que eu fiz. E tem esse capacete do Thor aqui, de um outro boneco que eu também tinha usado, acabei não usando o capacete. E coube certinho aqui, então aqui basicamente eu vou fazer uma modelagem para fazer aquela fuça lá do Bill Raio Beta. E vamos ver o que vai dar, né? Então, sem muitas delongas, vamos começar a trabalhar aqui. Muito bem, galera, eu começo fazendo aí a abertura do boneco, né, retirando os parafusos aí para poder abrir ele e tirar toda essa parafernália que vem dentro dele, principalmente essa luzinha maldita aí que sempre vem atrapalhando tudo. E aí eu já faço desgaste de algumas peças sobressalentes, né, principalmente ali no pescoço e nas costas dele, retirando essa sobressalência aí, onde fica o botãozinho para poder acender a luzinha, né, utilizando a micro retífica. E depois eu fiz o acabamento com a lixa para tirar o excesso. E já começo a fazer o reposicionamento das pernas dele, utilizando a massa epóxi. Epóxi não, né? É biscuit. Junto com a super cola, que ajuda a fixar bem esse tipo de plástico, porque só com a cola direto não funciona muito bem, tá? E fiz o mesmo procedimento com os braços aí. E eu decidi deixar eles um pouquinho mais afastados, porque eu vou fazer o alargamento do peitoral dele, que eu achei meio mirrado, né? Então, decidi fazer dessa forma aí. Muito bem, depois de definir a posição do boneco, eu começo a modelagem e resolvi começar pela cabeça, porque como eu ia ter que fazer uma modelagem do zero aí para fazer essa fuça de cavalo que ele tem, eu preferi começar assim, porque se errasse eu ia pensar em outras maneiras de fazer, né? Mas assim, acabou dando certo aí na primeira tentativa. Eu utilizei massa epóxi, fui me baseando numa figura que eu peguei como referência, e com uma esteca e um pouco de vinagre aí para fazer o alisamento e deixar no formato que eu imaginei. Depois eu já fiz aí a cobertura dessas junções aí das juntas dele de braços e pernas e comecei a alargar um pouco mais o peitoral dele utilizando massa epóxi, né, para deixar ele um pouco mais parrudo, que esse aí tava meio fininho, né? E depois coloquei também um pouco de massa para fazer o enchimento aí embaixo
dos braços dele, né, para largar a musculatura também. E fiz aí o furo na mão dele para poder abrir essa mão. E essa mão ela tem 3 dedos só, né? Então eu fiz aí alguns cortes aí, uma remodelagem dos dedos dele para deixar apenas 3. Isso eu fiz nas 2 mãos e fiz aí o acabamento com massa epóxi para poder deixar todos uniformes, né? E na outra mão eu quis deixar os dedos abertos, então eu cortei os dedos aí e fiz de massa epóxi para eles ficarem abertos como se estivesse mostrando alguma coisa. E depois eu fiz aí finalizando o pescoço dele, colocando a cabeça, e já comecei a fazer a bota dele, né? Aí eu estou utilizando algumas tirinhas de EVA para fazer esses detalhes aí. Eu decidi não fazer muita coisa aí também, eu fiz só esses detalhes porque eu queria usar a própria base da bota dele para ser a base da bota que ia ser depois que eu finalizasse isso aí, né? Então eu não quis inventar muita moda para também não deixar muito grosso, né? E aí essas peças aí que eu coloquei por cima eu fiz com biscuit e fiz também o mesmo procedimento aí para fazer essa, como se fosse uma gargantilha que ele tem no pescoço, que é uma continuação do uniforme dele. E também utilizando massa de biscuit esticada e já quase seca, eu fiz essa parte do cinturão dele, né? Que depois vai ser pintado aí de dourado. E também com massa de biscuit esticada eu fiz essas ombreiras aí que ele tem no uniforme, né? Eu fiz alguns detalhezinhos redondos aí para poder ficar mais parecido com o que eu tinha pego como referência. E com um pouquinho de massa epóxi eu fiz o acabamento aí para fazer simular essa luva aí nos 2 braços, né? Então eu deixei um pouco de volume ali na parte de trás para justamente deixar no formato de uma luva, como se ele estivesse vestindo mesmo, né? E depois eu finalizei fazendo a capa dele. A capa eu fiz com biscuit esticado. Muita gente me pergunta como é que eu faço para esticar o biscuit. Tem vários vídeos no YouTube que você pode pegar como referência, mas basicamente eu utilizo ar quente com um secador de cabelo, mas se você tiver soprador térmico também pode usar. E aí você vai utilizando com um rolinho, vai esticando em cima de um papel de preferência, né, para ser uma superfície lisa e uniforme. E depois você vai jogando um pouco de ar quente por cima para não deixar ele tão grande, para criar uma camada, né, como se fosse uma espécie de camada. E aí você vai esticando até a espessura que você precisa, né? E foi exatamente o que eu fiz aí com a capa. Depois eu fiz só a modelagem aí das dobras. Eu decidi começar o processo de pintura aí aplicando uma camada de preto, né, para fazer o efeito de profundidade que eu preciso, porque depois justamente eu venho com o azul marinho por cima, respeitando um pouco das profundidades aí para preservar o preto e dar esse efeito que eu queria. Para as ombreiras dele, para a joelheira, eu misturei esse mesmo azul marinho com a tinta prata para dar esse efeito metalizado na peça. Depois eu dei uma leve escurecida também para ficar um pouco mais escuro. E para as botas dele eu usei, em vez do dourado, eu usei o bronze, que eu achei que ficaria mais adequado, que não ficaria tão amarelão, né? E ficou realmente legal, né? E fiz o mesmo processo também no cinturão dele. Para a pele eu misturei um pouco de marrom com amarelo e o tom de pele, até conseguir chegar nessa tonalidade de pele dele, que foi o mais próximo que eu cheguei das referências que eu peguei. Depois eu finalizei aí os acabamentos de profundidade e finalizando aí o rosto, pintando os dentes dele e os olhos. Depois eu já comecei a pintar as luvas dele. As luvas são brancas e aquela tira vermelha ali que eu vou fazer depois. E a capa dele, eu apliquei aquela técnica de um tom mais escuro por baixo e depois eu fiz aquela aplicação com o pincel não tão carregado com a tinta vermelha. E aí finalizando o uniforme dele, esses detalhes prateados, essas bolinhas eu fiz com biscuit, pintei de prata e finalizei essas listras aí com a tinta prata. Para fazer o Stormbreaker dele, eu fucei bastante na minha gavetinha mágica e todas as pecinhas que eu achei que poderia utilizar aí de bijuteria, eu peguei e aí fui vendo as que mais ou menos tinham o formato que eu precisava e fui colando uma na outra até chegar no formato que eu achei que estava mais adequado. O cabo dele eu fiz com um palito de pirulito,
E a parte de trás não tinha jeito mesmo, tive que modelar com massa epóxi, mas foi relativamente fácil, foi só aquela parte ali, eu segui mais ou menos os modelos que eu tinha pego. Depois para pintura eu passei uma base de primer e por cima eu vim com aquela mesma tinta bronze que eu usei no uniforme dele, eu apliquei acho que umas 3 camadas para ficar mais consistente. E finalizando aí, eu peguei uma pecinha de bijuteria e fiz aquela tira de couro que fica no cabo para que ele pendura, né? Para fazer a base dele eu recortei um pedaço de isopor, eu dei uma deformada com um pouco de fogo para deixar esse formato irregular mesmo e passei uma camada de preto por baixo que vai servir como base. Depois por cima eu vim com o marrom, eu passei com um pincel não tão carregado para não preencher todos os detalhes aí que eu queria deixar um pouco de preto por baixo e depois eu finalizei com a iluminação com uma tonalidade bege um pouco mais clara aí para dar esse efeito. Muito bem, galera, aí está mais um trabalho concluído, meu Bill Raio Beta. Dá uma voltinha básica aqui para vocês verem como ficou, em detalhes, né, completo. Assim, confesso que esse aqui era um dos que eu menos botava fé, mas foi um dos que eu mais gostei de resultado final, assim, pronto, de ter feito também, né. Ele acabou não dando tanto trabalho quanto eu imaginei, foi muito mais o rosto dele que eu tive que modelar ele do zero, né, foi uma modelagem muito desafiadora, né, porque... eu sempre falo e não escondo, eu não tenho muita experiência em fazer modelagem de rosto. Estou me forçando, né, com os trabalhos que eu estou fazendo aí. Mas gostei do resultado, achei que ficou bacana, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Não deixem de dar o like aí no vídeo se você gostou, né? E ajudem a divulgar bastante aí o vídeo, o canal também, isso é muito importante. Se inscrevam se você é novo aqui no canal, tem muitos outros vídeos aqui também para você ver, tá? E vamos ajudar aí a gente a continuar crescendo para sempre trazer trabalhos legais aqui para vocês, beleza, gente? Queria só deixar um abraço aqui pro pessoal lá do grupo Toy Custom, que eu participo lá do WhatsApp, tem muita gente bacana lá. Grande abraço aí, galera. E queria fazer uma recomendação também de um canal que eu vi essa semana, que eu gostei demais. Ela faz uns trabalhos muito bacanas, que é o Studio Art Toys. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Gente, vai lá, dá uma olhada nos trabalhos que ela faz. Ela é uma ótima escultora, vale muito a pena. Se inscrevam também no canal dela para ajudar a crescer, porque ela merece, tá? Ela é uma artista muito boa, uma ótima escultora, tá bom? Então, gente, é isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela paciência, por ter assistido o vídeo. E semana que vem estamos de volta aí. Ainda não sei qual vai ser o trabalho, mas vou ver o resultado da enquete daqui a pouco, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado. Valeu e até a próxima.